Boa tarde, professor Alexandre, tudo bem? Sétimo ano, Geografia, EDN, vamos lá? Capítulo 4, página 97, os indígenas do Brasil, ok? Vamos falar das três hipóteses, tá? Na página 98 e 99, que falam da chegada, certo? Dos povos indígenas às terras da América, ok? A primeira hipótese, que é mais aceita pela comunidade científica, diz o seguinte, que os primeiros seres humanos que aqui chegaram eram pequenos grupos de caçadores, certo? Originários do continente asiático, ok? Já a segunda hipótese, menos aceita, indica como local de origem indígena americano a região malaio-polinésia, ou seja, na verdade, eles se deslocaram através de canoas, embarcações primitivas, navegando pelo Oceano Pacífico, ok? Até chegar às terras dos atuais países Peru e Chile. Já a terceira hipótese aponta para o surgimento autóctono, que significa que o indígena surgiu no próprio continente americano, entendeu? Ele surgiu aqui mesmo, tá? Em terras do estado de Minas Gerais, entre 1835 e 1845, o pesquisador dinamarquês, Peter, descobriu no interior de cavernas o quê? Fósseis humanos brasileiros, certo? Que datavam aproximadamente 2.000 anos e ficaram conhecidos como Homem de Lagoa Santa. Posteriormente, no ano de 1975, Lagoa Santa revelou ao mundo o fóssil de um crânio e outros ossos femininos, cuja existência remonta a mais de 11.000 anos, tá? E é super conhecido, pessoal. O nome é batizado de Luzia e estava aqui, inclusive, antes de pegar fogo, no nosso Museu Nacional. Ok, pessoal? Mas, graças a Deus, as informações que nós temos é que está preservado. Ok? Continuando, agora a gente vai falar na página 101 dos povos que andam nus. É para falar um pouco da questão social, política e religiosa dos indígenas, entendeu? Então é importante essa relação a gente aprender um pouquinho, ok? No início da página 101 diz o seguinte, tá? Que o território brasileiro era ocupado por milhares de indígenas, tá? Muito além dos 2 milhões, tá? Divulgados pela FUNAI. FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, tá? Mas olha que interessante, eles eram distribuídos em 1.400 nações, tá? E falavam aproximadamente 1.300 línguas. Olha que situação fantástica, né, pessoal? Além disso, eu vou contar um pouquinho como é que eram os hábitos dos indígenas. Olha só, eles viviam do quê? Da caça, da pesca e da agricultura, naquele período, tá bom? Tá? E além disso, eles viviam com regras sociais, políticas e religiosas bem definidas, tá bom? Por exemplo, eles até criavam alianças em determinadas situações, como guerras, casamentos, certo? Cerimônias de enterro, certo? E claro, quando possuíam o desejo comum, certo? De eliminar de repente, né, numa guerra, uma terceira tribo, quer dizer, a união de duas tribos contra uma outra tribo, ok? Mas isso faz parte do cenário, e a gente vive essas situações, né, de combate, de disputas até os dias atuais, ok? Mas uma coisa muito interessante que eu falo na página 102 e na página 103 é que os indígenas, eles utilizavam a natureza para o quê? Para a sua sobrevivência, certo? Mas respeitavam a natureza. Então eu quero falar de alguns aspectos. Olha só, os indígenas não tinham interesse de acumular bens e tiravam apenas da natureza o necessário para a sua sobrevivência. Olha que interessante. Na página 102, por exemplo, diz o seguinte, ó, entre os indígenas não existiam roubos, traições, adultério, alcoolismo, vandalismo, ganância, inveja, aqui, pobreza e outros males tão comuns na nossa sociedade dita civilizada. E falam que os índios não eram civilizados. E olha como é que a sociedade hoje está. Tá? E outra relação que o livro também coloca é a questão, exatamente, deles estarem aqui, né,
antes e depois da chegada dos europeus, consequentemente, no nosso caso, dos portugueses. Ok? Então, deu para entender essa relação? A gente bateu um papo um pouquinho da quantidade, né, de quantas nações, das línguas, falamos um pouquinho de como eles viviam naquele período, como respeitavam, né, a natureza, certo? Mostravam, né, características de quê? De respeito ao quê? Ao meio ambiente, certo? Utilizavam da maneira correta, certo? De acordo para a sua sobrevivência. Só que no momento histórico, né, com a chegada dos europeus, principalmente no nosso caso dos portugueses, essa relação, né, entre os dois lados, claro, não ia acabar bem. Ok, pessoal? Tranquilo? Um grande abraço, a gente finaliza, beleza, a gente continua no próximo vídeo, na página 104 em diante, para dar uma quebrada, para a gente não ir direto, tá? Mas a gente vai fechar em cima do quê? Do capítulo 4. A segunda parte é o mesmo assunto. Capítulo 4, o indígena brasileiro. Valeu, pessoal. 7º ano. Saudade, hein? Se cuidem. Fiquem com Deus.